Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Se o conteúdo for bom para você, deixe o seu like, deixe o seu joinha, porque o YouTube acaba recomendando para mais pessoas o vídeo e a gente faz uma grande corrente do bem e atinge outras pessoas ajudando com os conteúdos e os conhecimentos aqui compartilhados. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em administração de empresas, consultor na área empresarial e invisto na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda não para fazer análise e recomendações de ações. Aqui eu procuro passar para vocês um pouco da minha experiência, da minha vivência, da minha trajetória, tanto profissional como enquanto investidor. Dessa forma eu espero que o conteúdo tenha utilidade para você e assim você possa amadurecer enquanto investidor, se reposicionar em relação às coisas que você pensa e acredita com relação ao mercado, construir as suas estratégias, né? A gente sempre defende aqui que as pessoas precisam ter autonomia, né? Precisa ter independência. Nós não podemos ficar presos ou dependentes de recomendações de bancos, de corretoras, de analistas de investimentos, muito menos de pessoas de internet. A gente precisa chegar às nossas próprias conclusões. Para isso a gente precisa conhecimento, precisa preparo, a gente precisa ter um tempo dedicado à nossa formação enquanto investidor. Isso não acontece da noite para o dia, eu não consegui me tornar um bom investidor da noite para o dia, né? São 15 anos. E é esse caminhar, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, estudando, lendo muita coisa, procurando entender, ser seletivo, separar o joio do trigo, tirar o que não interessa, do que importa, saber o que importa, isso tudo é fundamental. Lembrar que a gente está comprando ações, ações não são letras e números, ações são empresas, são pedaços de uma empresa, então eu preciso estudar a empresa. Se vocês não tiveram a sorte como eu, de trabalhar em ambientes corporativos, de ter contato com a alta administração das empresas, diretorias, presidências, conviver com essas pessoas, entender como eles pensam, como eles agem, como eles constroem estratégias, como eles constroem suas vantagens, seus diferenciais competitivos, vocês, se não tiverem essa oportunidade na vida, vocês precisam estudar e entender a lógica empresarial, o universo empresarial, é fundamental. E aí eu recomendo sempre que você leia os livros do Jim Collins, autor americano, porque ele mostra muito bem por que empresas dão certo, por que empresas dão errado, quais são as características, o que é que elas fazem que fazem com que elas agreguem valor ao longo do tempo, o que é que elas fazem que elas entram em declínio ao longo do tempo. Fundamental a leitura do Jim Collins. Mudar o seu jeito de pensar e agir, importantíssimo. Você precisa pensar como os empresários, como os investidores. Isso é fundamental. Você precisa gostar do capitalismo, admirar o empresariado, né? As nossas lideranças empresariais no Brasil e no mundo. Existe muita gente boa, muita gente competente e respeitada, inclusive internacionalmente. Então, procure ler tudo que sai sobre os empresários, ver as entrevistas, suas participações em programas, para vocês entenderem como pensam essas pessoas. Isso é muito importante para formar a sua mentalidade de investidor. É isso que vai lhe conduzir ao sucesso na Bolsa de Valores. Lembrando sempre também da importância de manter a calma, a serenidade, a paz de espírito. O controle emocional, o controle mental sobre as suas emoções é essencial para você ter sucesso. 60% do sucesso de um investidor reside no seu controle mental, no seu equilíbrio emocional, na sua serenidade. Os outros 40% é conhecimento, é o que você vai adquirir de conteúdo que vai ajudar você a tomar as melhores decisões. Mas é fundamental ter calma, ter preparo para estar sempre sereno diante das turbulências e do nervosismo da Bolsa. Lembre-se, afaste-se da multidão. A multidão sempre caminha invariavelmente na direção errada. Procure o caminho menos percorrido. Isso faz toda a diferença. Isso não é apenas poema, isso não é apenas poesia, isso é uma lição de vida. Procure o caminho menos percorrido, como dizia o Robert Frost. Bom, nesse vídeo vamos fazer um balanço de informações aqui sobre a Oi, que eu achei oportuno estar compartilhando com vocês. A participação de mercado da Oi nessa área de fibra saiu em 2020 de 8% para 30%. Esse já é vamos dizer assim, o domínio de mercado da Oi nessa parte de fibra ótica. Ela saiu de 8% para 30%. A sua receita em 2019 ligada ao negócio de fibra ótica, a sua receita líquida era da ordem de 1,4%.
A sua projeção que a Oi faz para 2025 é chegar a uma receita líquida na participação de 55% na estrutura de negócios da Oi, entendeu? Sai de 1,4% para 55% em 2025. Então isso mostra o crescimento acelerado, o crescimento forte e robusto dessa área de fibra ótica que a Oi vai apresentando. Um outro dado que eu queria fazer um recorte é que a gente ainda aguarda o balanço do último trimestre de 2020, mas vale destacar que o terceiro do trimestre de 2020 ele já veio melhor, né? O prejuízo caiu 54%, e isso é muito interessante, né? O terceiro trimestre de 2019 tinha apresentado um prejuízo de 5,74 bilhões e em 2020, nesse mesmo trimestre, caiu para 2,63 bilhões. Isso é importante a gente estar lembrando. Outra coisa importante, um laudo técnico feito pela empresa de auditoria e consultoria, que é a Ernst Young, faz uma projeção para este ano de 2021, já de geração de lucro. A Ernst Young estima que a partir de 2021, a Oi já vai estar apresentando um lucro líquido de 224 milhões de reais. Então estejamos atentos a isso. No fim de semana a gente falou de algumas empresas que estavam em recuperação judicial e o movimento explosivo de suas ações quando se aproximaram e encerraram a recuperação judicial ou quando estão próximos disso aí. E aí eu quero trazer a lembrança da Eternit, que apresentou um lucro pela primeira vez depois de sucessivos períodos de prejuízo no seu balanço, apresentou um lucro de 121 milhões de reais no ano passado. E a ação está a R$ 13,76. Então, o que dizer? Para onde vai a ação da Oi pensando no lucro de 224 milhões de reais? Reflitam sobre isso, certo? É importante a gente estar olhando sempre esse recorte. Quando eu penso na Oi, eu penso na fibra ótica, eu penso na Oi Cliente, que está toda a parte ali de atendimento a pessoas físicas, jurídicas, né? A Oi Soluções, toda a parte de atendimento de cibersegurança, enfim, um outro rosto. Eu vou fazer um vídeo essa semana comentando um pouco sobre isso, um outro rosto da Oi que ainda está pouco falado, mas que eu também enxergo um excelente potencial. E aí quando a gente fala do ponto de vista de valor de patrimônio, de ativos e mais caixa, eu consigo já antever que quando o balanço estiver limpo da empresa, a gente vai estar falando de uma Oi unindo as duas pontas, fibra e essa parte de tecnologia. Isso vai estar representando um valor em torno aí de 30, 35 bilhões de reais, certo? E envolvendo aí ativos e envolvendo cash, envolvendo dinheiro. E isso vai estar compondo esse balanço da Oi, né? Uma empresa aí nessa faixa de 30 a 35 bilhões de reais. Vamos aguardar, mas é isso que eu tenho de expectativa que vai aparecer na fotografia. Então, além disso, eu tenho uma empresa com projeção futura de geração de resultados que serão crescentes. Esse mesmo estudo da Ernst Young diz o seguinte, que em 2021 a previsão de lucro líquido de 224 milhões, 2022 596 milhões a previsão de lucro líquido, 2023 980 milhões, 2024 3,8 bilhões de lucro líquido em 2024. Aí 2025 ela faz um adendo de um prejuízo de 1,1 bilhão, provavelmente aí por conta de amortização de dívidas, né? Aí volta o lucro em 2026 para 1,3 bilhão, 2027 1,8 bilhão, 2028 2 bilhões, 2029 acima de 2 bilhões. Então essas são as projeções que a Ernst Young fez para esse ano e para os próximos até chegarmos em 2029. Esse laudo técnico é uma consultoria independente, a Ernst Young provavelmente foi feito até para embasar toda essa estrutura de negócios que está sendo formatada entre a Oi e o BTG Pactual, né? A Ernst Young fez esse trabalho a pedido da própria Oi para analisar os seus números e projetar o seu futuro. Então veja que é um futuro altamente positivo. E as pessoas não estão percebendo isso. E quando as empresas de auditoria, de consultoria fazem essas análises, esses números estão muito mais próximos do que eles chamam de cenários conservadores,
né? Ou seja, os resultados podem ser ainda melhores. Porque o cenário conservador é aquele assim que você, entre 0 e 10, você vai para a média, né? Qual é a média da escola? É 7. Então pronto, eu carrego meu resultado ali na média 7 para pelo menos passar de ano. E de repente você não projeta um resultado tão melhor porque você fica inseguro de que algo possa acontecer e não atinge aquela nota 8, aquela nota 10. Então bora garantir pelo menos o 7. É o que a gente chama de cenário conservador. Então Ernest Young apresenta aí esse estudo que fez para a própria Oi com um cenário que eu acredito que muito mais próximo de um cenário conservador. Isso significa dizer que sim, os resultados poderão ser maiores do que esses enumerados pela Ernest Young, entendeu? Então veja, é um balanço que eu estou querendo trazer para vocês aqui para reforçar a confiança na empresa, né? Estude a empresa, esqueça o ruído do mercado, essa volatilidade de curto prazo. O curto prazo não serve para nada, só para comprar ação. O curto prazo só serve se você tem dinheiro e a ação caiu, você vai lá e compra mais. O olhar é para o médio e longo prazo, não é para o curto prazo, entendeu? E aí, para isso, você tem que se abastecer com conhecimentos, com os dados, com as informações, estar sempre acompanhando essa evolução da empresa para estar sabendo para onde essa empresa está caminhando, né? E aí é aquela coisa do Bill Gates, né, que ele diz, precisamos saber para onde o mundo está caminhando e tentar chegar lá primeiro. O investimento é a mesma coisa, para onde a Oi está caminhando, eu preciso chegar lá primeiro. Como é que eu chego lá primeiro? Me associando a ela, né? Para poder surfar essa onda. Então eu enxergo o futuro e me agarro aos tubarões que já estão sabendo de todo esse potencial, entendeu? Esse estudo aqui é música para os ouvidos dos tubarões, dos grandes investidores. Por que será que um Howard Marks, bilionário americano, resolveu começar a comprar um pouco de Oi, né? O que passa pela cabeça dele? O que passa pela cabeça de tubarões como o BTG Pactual de se associar com a Oi? O que é que eles estão enxergando que as sardinhas não conseguem enxergar, que os pequenos investidores não conseguem enxergar? O que é que eles estão enxergando que os analistas não enxergam, que insistem em dizer que é uma empresa quebrada? E muitas outras pessoas que às vezes, de vez em quando, até deixam depoimentos no canal ridicularizando, né, dizendo que como investir em Oi, que absurdo. Qual o racional que lhe move? Estudo, amigo, apenas isso, mais nada. E recomendo que todos façam isso. Não comprem uma ação por causa de oba-oba, isso é um equívoco. Você tem que comprar baseado em estudo, e aí você tem que dedicar tempo para fazer o estudo, né? Tirem o exemplo, né? Vou compartilhar aqui o exemplo da PetroRio, né? Que eu comprei no ano passado. Comprei a PetroRio porque entendi que era uma boa empresa, que ela ia viver uma onda de valorização. E estou agarrado nessa prancha aí, pegando essa onda, né? E não descerei tão cedo dessa onda, né? Porque a empresa, quando ela entra em tendência de alta, o seu destino é a lua. Então vamos para lá, entendeu? Não desceremos de forma alguma desse foguete, não desceremos de forma alguma dessa grande onda. Vamos com ela. Aonde ela nos levar, isso que é importante. Esse era o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, por favor, ajuda o canal a crescer. Fiquem com Deus e até a próxima.